Olá pessoal, eu sou o Gustavo Gonzalez, embaixador da Projetou, e hoje falarei sobre a inclinação do telhado, como calcular e escolher a cobertura perfeita. Lembrando que o link com o texto completo no blog da Projetou está na descrição desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal porque toda terça e quinta-feira saem novos conteúdos que irão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. A inclinação do telhado é um valor medido em porcentagem que indica a posição exigida para que as telhas possam ser instaladas de acordo com o plano do telhado. Dessa forma, torna-se possível instalar as telhas corretamente de acordo com o tipo de telhado escolhido para a construção. Assim, ao realizar o cálculo da inclinação do telhado de maneira correta, evita-se problemas posteriores para a edificação. Por esse motivo, é importante que os arquitetos e engenheiros saibam como deve ser realizado o cálculo da inclinação do telhado de acordo com cada tipo de telha a ser utilizado em seus projetos. Para isso, é preciso entender como funciona na prática a estrutura de um telhado e como calcular sua inclinação corretamente, a fim de compreender como ele pode ser executado nos projetos e posteriormente nas edificações. Nessa aula, iremos citar os seguintes temas: como é formada a cobertura de um telhado, qual a importância de calcular corretamente a inclinação do telhado, tipos de telha e suas inclinações, e como calcular a inclinação de qualquer telhado. Antes de saber como se deve calcular a inclinação do telhado, é importante entender como é formada a cobertura de um telhado. A cobertura do telhado é geralmente formada por fiada, é a fileira de telhadas dispostas na direção da largura, estando instaladas verticalmente as terças. Água é a inclinação de um telhado, ela determina por quais direções a água irá escorrer. Cumieira é o ponto onde as águas se unem, geralmente está na parte mais alta do telhado. Beiral é o limite do telhado, sendo uma projeção que avança as paredes da edificação. É o local onde as calhas são instaladas. Sua função básica é evitar que a água caia nas paredes externas ou entre pelas portas e janelas. Espigão possui função semelhante à cumieira, porém servindo para dividir as águas e não as unir como ocorre com a cumieira. É encontrado nas diagonais separando uma água da outra. Rincão, água furtada, serve como um delimitador das águas, tendo formato côncavo. Assim como o espigão, possui função de dividir as águas. Rufo é responsável por evitar a infiltração da água, sendo instalado no encontro entre as paredes e o telhado. A função da estrutura do telhado é sustentar toda a cobertura. Para isso é composto por tesoura, é responsável por definir a inclinação das águas, atribuindo formato triangular na parte frontal do telhado. É constituída por 4 partes: linha, pendural, diagonal e chapuz. Ripas são pequenas peças localizadas na longitudinal do telhado. Funcionam como apoio para as telhas e lançam o peso das telhas pelos caibros. Caibros se encontram entre as terças e as ripas, perpendicularmente a elas. Funcionam como suporte para as ripas e são presos às terças. Terças sustentam a estrutura superior do telhado constituída pela cobertura, ripas e caibros. Também lançam o peso dos elementos para as tesouras, que são o suporte estrutural do telhado. Agora que já sabemos como funciona a cobertura do telhado e como é composta sua estrutura, é importante entender por que é preciso calcular corretamente sua inclinação. A principal função do telhado é realizar o correto escoamento da água da chuva. Um telhado cuja inclinação foi incorretamente dimensionada tende a causar diversos problemas que irão prejudicar a edificação e, consequentemente, seus usuários. Dentre os principais problemas, podemos citar infiltrações, goteiras e eventuais vazamentos que resultam em problemas de umidade para a edificação, que prejudica o conforto térmico, acarretando aos moradores problemas de saúde. Além disso, o cálculo incorreto da inclinação tende a trazer prejuízos para a estrutura do telhado, que pode ser destruído pela ação dos ventos. Por esses motivos, torna-se importante realizar o cálculo da inclinação do telhado de maneira adequada. Conhecer os principais tipos de telhas é essencial para realizar o cálculo da inclinação do telhado de maneira eficaz, pois a inclinação mínima da cobertura é determinada exatamente pelo tipo de telha que será utilizada. Essa informação é fornecida pelos fabricantes de telhas e varia de acordo com os diferentes tipos a ser empregado em determinada construção. A seguir, alguns dos principais tipos de telhas mais utilizados. Telha cerâmica. Esse tipo de telha é o tipo mais utilizado no Brasil. Elas são constituídas de material cerâmico, sendo bastante resistentes e propiciam maior isolamento térmico. O emprego das telhas cerâmicas deve seguir a NBR 15310 de 2009. Que trata dos requisitos mínimos para as telhas cerâmicas. A inclinação da maioria desse tipo de telha, com exceção do tipo francesa, é de 30%. Nesta imagem, é possível observar um exemplo de telha cerâmica. Telha de fibrocimento. São telhas de grandes dimensões utilizadas em casas cujo telhado é embutido e galpões. Tem como vantagens o fato de serem leves e duradouras, necessitando de poucas telhas para cobrir grandes áreas. Graças a isso, apresentam melhor custo-benefício.
possuindo variados formatos e tamanhos. As normas que regem o uso de telhas de fibrocimento são a NBR 7581, telha ondulada de fibrocimento, e NBR 15210, telha ondulada de fibrocimento livre de amianto. A inclinação das telhas de fibrocimento é de 10 a 30%, a depender do fabricante. A telha de concreto é maior e possui mais resistência, peso e impermeabilidade em comparação com telhas cerâmicas, além de proporcionar melhor conforto térmico. Possui diversos modelos e cores. A NBR 13858 dígito 2, telha de concreto, é responsável pela fabricação desse tipo de telha. A inclinação para telhas de cimento varia de 30% a 40%. Telhas de PVC são feitas de policloreto de vinil, o mesmo material utilizado em tubos e conexões hidráulicas. O formato desse modelo de telha é semelhante ao da telha cerâmica, porém, também é comum encontrar modelos ondulados e trapezoidais. Possuem como atributos a leveza e fácil instalação, mas não são indicados para regiões muito quentes nem muito frias. Sua inclinação deve ser entre 10% e 20%. As telhas metálicas são constituídas por aço e sofrem um processo de galvanização a fim de garantir proteção e conservação. São bastante econômicas pelo baixo custo de produção e por cobrir grandes vãos de uma vez. A produção desse tipo de telha é regida pelas normas NBR 14513, telhas de aço com seção ondulada, e NBR 14514, telhas de aço trapezoidais. A inclinação mínima da telha metálica é de 5%. A telha térmica ou sanduíche é um tipo de telha metálica criada a partir da combinação das duas telhas convencionais de aço, ondulada e trapezoidal. São conhecidas por possuir um excelente isolamento térmico e acústico, possuindo diversas cores e formatos. São fabricadas de acordo com a NBR 16373, telhas e painéis termoacústicos. A inclinação mínima desse tipo de telha é de 5%. Telha shingle. Esse tipo de telha é utilizado em um sistema com placas OSB ou cimentícias, sendo compostas por uma manta asfáltica com o reforço da fibra de vidro, o que lhe atribui maior impermeabilidade. As telhas shingle são direcionadas para edificações que prezam por durabilidade e estética. A inclinação mínima para esse tipo é de 18%. Telhas ecológicas são fabricadas com fibras vegetais ou materiais reciclados, possuindo leveza e de fácil instalação. Possuem diversos modelos e geralmente seu formato é ondulado. A inclinação mínima desse tipo de telha é de 18%. Telha de fibra de vidro. Esse tipo de telha é fabricado utilizando uma espécie de poliéster reforçado. São translúcidas com considerável opacidade, por isso permitem a passagem de iluminação natural. Possuem diferentes tipos de modelos, sua inclinação é de geralmente 30%. Agora que já conhecemos os principais tipos de telhas e suas respectivas inclinações, podemos finalmente entender como realizar corretamente o cálculo da inclinação de uma determinada cobertura. Primeiro, é importante entender que o cálculo da inclinação do telhado está relacionado com a determinação de como será o projeto da cobertura, consequentemente a altura da cumieira e a área da cobertura. Como visto anteriormente, nos tipos de telhas, para medir a inclinação da cobertura, é preciso usar a medida em porcentagem. É necessário lembrar que é preciso converter metros em centímetros para realizar o cálculo. Logo, 1 metro será igual a 100 centímetros. Vamos tomar como exemplo um telhado com inclinação de 10%. 10% é o mesmo que 10 dividido por 100. Ao converter para a unidade em centímetros, temos 10% igual a 10 centímetros dividido por 100 centímetros. Ou seja, a cada 100 centímetros, que equivale a 1 metro na horizontal, o telhado subirá 10 centímetros na vertical. O mesmo raciocínio vale para um telhado cuja inclinação é de 30%. 30% é o mesmo que 30 dividido por 100. Ao converter para a unidade em centímetro, temos 30% é igual a 30 centímetros dividido por 100 centímetros. Ou seja, a cada 100 centímetros, que equivale a 1 metro, na horizontal, o telhado subirá 30 centímetros na vertical. Exemplo 1. A altura da cumieira de um telhado de 2 águas com largura igual a 1000 centímetros e inclinação de 30%. Agora, vamos calcular a altura da cumieira em uma situação em que o telhado possua 2 águas com 10 metros de largura e inclinação de 30%, de acordo com a especificação do fabricante. Se o telhado tem 10 metros de largura e 2 águas, a cumieira estará no ponto mais alto no meio, a 5 metros de largura. Sendo a inclinação do telhado de 30%, igual a 30 dividido por 100, igual a 30 centímetros de altura a cada 1 metro de largura, logo, a cada 5 metros de largura temos 30 centímetros vezes 5 metros, igual a 150 centímetros, ou 1,5 metro. Logo, a cumieira está a uma altura de 150 centímetros ou 1,5 metro.
Exemplo 2. Cálculo da inclinação em um telhado já existente. Em casos como reformas, em que é necessário realizar as trocas das telhas, para encontrar a inclinação da telha é preciso dividir a altura do telhado pelo comprimento. Vamos tomar, por exemplo, uma situação em que temos um telhado com altura de 100 cm e largura de 8 metros. Logo, 100 cm dividido por 8 metros é igual a 12,5. Nesse caso, a inclinação do telhado será de 12,5%. Sendo indicado então o uso de qualquer telha cuja inclinação mínima seja de 10%. Ao longo dessa aula, foi possível entender o que é e qual a importância de como realizar o cálculo da inclinação do telhado. Ao mesmo tempo, também pudemos aprender mais sobre os vários tipos de telhas existentes e suas respectivas inclinações e aplicabilidades de acordo com as necessidades de cada edificação. A finalidade dessa aula é auxiliar o entendimento a respeito do cálculo da inclinação de telhados, abordando alguns exemplos práticos e orientações que podem ser empregadas em projetos de coberturas. Contudo, é indispensável uma pesquisa mais aprofundada, buscando consultar as principais normas utilizadas com essa finalidade, sendo fundamental observar as principais necessidades desse tipo de projeto. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela atenção.